Hello students! Olá alunos! Welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos falar sobre vocabulário relacionados a esportes. Vamos agora começar com a seguinte pergunta que eu direciono a vocês. Do you practice any sport? Você pratica algum tipo de esporte? Let's talk about it. Na aula de hoje, pessoal, é bom eu falar para vocês que nós vamos falar apenas sobre alguns tipos de esportes, até porque essa é são atividades, na verdade, muito variadas, então existem diversos tipos de esportes, mas eu selecionei apenas alguns para nós estudarmos na nossa aula de hoje, tudo bem? Vamos agora ao vocabulary, relacionado a esses esportes. Nós temos basquetebol, basquete, nós temos o soccer, também chamado de futebol, que é o futebol. Nós temos o ice hockey, no caso o hockey de gelo. O cricket, que é o cricket. Baseball, que é o beisebol, enfim. Swimming, que é a natação. O golfe. Rugby, ou rugby. Nós também temos tênis. Voleibol, voleibol. E o American Football, que é o futebol americano. Nós vamos falar, pessoal, como se jogam, como se praticam esses esportes. Também teremos algumas curiosidades ao longo da aula e, por fim, as nossas atividades para vocês exercitarem melhor o que vocês aprenderam durante a aula de hoje. Vamos começar pelo esporte. O vôlei. O vôlei é um esporte de equipe com 2 times de 6 jogadores separados por uma rede. Cada time tenta marcar pontos jogando a bola na quadra adversária sob regras organizadas. O esporte tem sido parte oficial das Olimpíadas desde 1964 em Tóquio. Agora, a versão em inglês, nós temos: Volleyball is a team sport in which 2 teams of 6 players are separated by a net. Each team tries to score points by grounding a ball on the other team's court under organized rules. It has been a part of the official program of the Summer Olympic Games since Tokyo 1964. Tudo bem? E para vocês aí nós temos a imagem da seleção brasileira, que são as jogadoras, né, do nosso país, também participando de uma competição. Uma curiosidade, curiosity, a respeito do vôlei é que ele foi jogado pela primeira vez no ano de 1895. Volleyball was first played in 1895. Em relação ao basquete, basketball is a team sport in which 2 teams, most commonly of 5 players each, opposing one another on a rectangular court, compete with the primary objective of shooting a basketball through the defender's hoop. Basquete é um esporte de equipe com 2 times de 5 jogadores. Eles se enfrentam em uma quadra retangular com o principal objetivo de jogar a bola através do aro do adversário. A natação, nesse caso aqui a natação pura, também conhecido como natação desportiva, é a prática de competição em piscina, envolvendo 4 estilos básicos: o crawl, bruços, costas e mariposa ou golfinho. Insere-se nos desportos aquáticos e faz parte dos Jogos Olímpicos modernos desde o seu início em 1896. Em inglês, pure swimming, also known as sport swimming, is the practice of competitive swimming in a pool, involving the 4 basic strokes: front crawl, breaststroke,
backstroke, and butterfly or dolphin. It is part of the aquatic sports category and has been part of the modern Olympic Games since its inception in 1896. O hockey, vamos agora falar sobre o hockey, is a sport in which two teams play against each other by trying to maneuver a ball or a puck into the opponent's goal using a hockey stick. Hockey é um esporte no qual dois times jogam um contra o outro, manobrando uma bola ou disco para dentro do gol do oponente, utilizando um bastão. Aqui na imagem vocês podem perceber que nós temos uma partida de hóquei para vocês observarem, e eles usam essas espécies de tacos para manobrar, né, no caso até guiar o disco até o gol. Esse esporte, pessoal, é principalmente praticado em países onde possui neve, onde possui muito gelo. Aqui no Brasil ele não é tão comum, então nós podemos afirmar que no caso do Canadá ou até mesmo nos Estados Unidos ele é muito mais praticado, tudo bem? Aqui no Brasil nós podemos observar que as atividades que são mais, digamos assim, que não envolvem gelo, são as mais comuns. Então, lá nos Estados Unidos, no Canadá, é muito mais fácil você observar as pessoas praticando o hóquei, tudo bem? Agora, vamos para o próximo esporte, que é o American Football. It's a team sport played by two teams of 11 players on a rectangular field with goalposts at each end. O American Football, ou no caso o futebol americano, é um esporte de equipe jogado por dois times de 11 jogadores cada, em um campo retangular com gols em cada ponta do campo. Esse também é um esporte que você vê praticamente sendo mais exercitado, digamos assim, fora do país. No caso, aqui no Brasil não é tão comum. Então, como o nome do esporte American Football, né, você já pode associar que ele foi criado e ele é muito mais executado lá nos Estados Unidos, principalmente por ser o futebol americano. Observem aqui, pessoal, que nós temos também um formato diferente do que nós já conhecemos. Geralmente a bola é redonda. Nesse caso aqui, a bola do futebol americano, ela é oval e ela possui até umas cores diferentes também, vocês podem observar, que ela basicamente facilita a condução entre os jogadores na hora do jogo, principalmente para que eles possam fazer o ponto ou o gol, digamos assim, no time adversário. Em relação ao beisebol, nós temos beisebol ou beisebol, é praticado por duas equipes de 9 jogadores, que alternadamente ocupam as posições de ataque e defesa. O objetivo é pontuar, batendo com um bastão em uma bola lançada e depois correr pelas 4 bases do campo. Baseball is played by two teams with 9 players. They alternate between defensive and offensive. They need to use a stick to hit the ball and then run through the 4 bases in the field. E uma curiosidade também, pessoal, é que baseball significa, nesse caso, o jogo de bases. Como foi falado aqui nesse resumo para vocês, que as pessoas correm pelas bases do campo, exatamente por isso que se chama beisebol, no caso, jogo de bases, porque precisa ter essa questão de passar pelas 4 bases para continuar, digamos assim, o jogo. Futebol. O futebol é jogado num campo retangular gramado, com uma baliza em cada lado do campo. O objetivo do jogo é deslocar uma bola através do campo para colocá-la dentro da baliza adversária, a ação que se denomina gol. A equipe que marca mais gols até o término da partida
é a vencedora. Soccer is played on a rectangular grassy field with a goal on each side. The objective of the game is to move a ball across the field and into the opponent's goal, an action called a goal. The team that scores the most goals at the end of the match wins. Nesse caso aqui, o futebol, com certeza, para você que está assistindo, já deve ser algo mais conhecido, até porque o Brasil, ele é muito conhecido por ser o país do futebol. Então, as pessoas geralmente praticam muito esses esportes. Acredito que você também, talvez, pratique. Se você não pratica esse esporte, você deve ter assistido alguma partida. Mas, enfim, o futebol, ele é bem mais conhecido dentre esses esportes que nós estamos falando na aula de hoje. Vamos continuar aqui. Nós temos agora o cricket, que é um desporto de taco e bola, cuja origem remonta ao sul da Inglaterra, durante o ano de 1566. Considerado por muitos um desporto parecido com o beisebol, foi inspirado num rudimentar jogo rural medieval chamado Stool. Foi adotado pela nobreza no século XVII, sofreu muitas transformações ao longo dos anos, até se tornar um desporto bastante admirado no Reino Unido, ali pela região da Europa, tudo bem, pessoal? Na Índia e no Paquistão. Cricket is a bat and ball sport that originated in the southern England in 1566. Considered by many to be similar to baseball, it was inspired by a rudimentary medieval hero game called Stool Ball. It was adopted by the nobility in the 17th century. It underwent many transformations over the years until it became a widely admired sport in the United Kingdom, India and Pakistan. Vocês podem observar, pessoal, através aqui da imagem, como que faz esse jogo, né? E ele não é muito comum aqui no Brasil. Então, nesse caso, vocês puderam observar que ele nasceu ali na Inglaterra, ainda no século XVII, ou seja, ele é muito antigo e sofreu várias alterações. Mas, ainda assim, ele é um tipo de jogo que ficou, assim, mais em uma determinada região do globo, né? No caso ali do mundo, ele não é tão comum, mas não deixa de ser um esporte também praticado por várias pessoas. Como vocês viram aqui na informação, pessoas do Reino Unido, do Paquistão e da Índia também praticam esse esporte, que é muito parecido também com o beisebol. Vocês perceberam que até o campo é parecido com o beisebol? Então, vocês podem relacionar esse cricket, apesar de ser um jogo diferente, ao beisebol, tudo bem? Temos mais uma curiosidade, curiosity. The first edition of Paralympic Games was in Rome, 1960. A primeira edição dos Jogos Paralímpicos foi em Roma, no ano de 1960. It promoted inclusion, isso promoveu a inclusão, of people with disabilities, de pessoas com deficiência, after Second World War, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vocês podem perceber que as pessoas com deficiência também praticam muitos esportes e, nesse caso, nós temos os Jogos Paralímpicos, que são exatamente uma oportunidade para que essas pessoas também possam participar das competições a nível mundial. Tudo bem? Continuando agora, vou perguntar para vocês, Andrew, e você? What's your favorite sport? Qual o seu esporte favorito? Vocês têm algum? Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, nós temos alguns esportes apenas. Eu não consegui abranger todos os esportes porque são muitos, mas com certeza deve ter algum que você deve gostar tanto de assistir ou de praticar. Então, nesse caso, com certeza você deve ter algum tipo de esporte que você gosta. Tudo bem?
Agora, let's practice. Vamos praticar. Acabamos de falar sobre os esportes, como que se pratica cada um deles e com certeza vocês devem também ter observado alguns detalhes enquanto eu estava falando sobre eles, certo? Agora nós vamos resolver uma questão e eu espero que vocês aí em casa possam nos ajudar a respondê-la, tudo bem? Vamos lá. Match balls and sports. Vocês vão fazer a ligação entre o estilo, no caso aqui de cada bola, ao esporte correspondente, tudo bem? Nós temos aqui a primeira soccer, que significa futebol. Nós temos basketball, basquete. Nós temos beisebol, o beisebol, tênis, American football, nesse caso o futebol americano, e temos o voleibol, nesse caso aqui o vôlei. Então, quais seriam, pessoal, no caso aqui a bola correspondente a cada um desses esportes? Você já conseguiu associar cada uma delas? Vamos agora ver se vocês acertaram. A primeira nós temos aqui esse modelo, eu inclusive até comentei com vocês durante a aula, certo? Ela é correspondente ao American Football, ao futebol americano. Perceberam o formato dela, gente? Que eu falei até para vocês que ele é um formato diferente do redondo, no caso aqui ele é oval, e ele facilita o jogo, a condução dessa bola enquanto as pessoas estão jogando, certo? Para que elas possam fazer o gol no time adversário. Vamos à segunda, ela se refere ao tênis. Vocês podem perceber que ela é também um pouco pequena, né? Nesse caso aqui, ela é associada ao tênis. A terceira, soccer, futebol. Vocês podem perceber que ela é bem conhecida também. Esse formato dela, ela é um pouco grande, né? Associada ao futebol. A próxima, nós temos o basquetebol, no caso aqui o basquete. A próxima, voleibol, nós temos aqui o vôlei. E por último, nós temos beisebol. No caso, essa bola de beisebol, ela é um pouco pequena, até porque nós precisamos do taco para poder direcionar ela, então ela deve ser um pouquinho menor. Então, vocês aí em casa acertaram a nossa questão? Será que vocês conseguiram associar cada bola ao seu esporte? Eu espero que vocês tenham conseguido resolver a nossa atividade de hoje. Agora, pessoal, vamos ao resumo. Let's review, vamos revisar. Hoje nós falamos sobre esportes na nossa aula. Falamos também como jogos funcionam, eu falei para vocês como que se joga cada um deles. Vimos também até os que não são tão comuns aqui no Brasil, como o hockey, que é jogado no gelo, e o cricket, que é parecido com o beisebol também, né? E finalizamos com os exercícios para que vocês pudessem aí exercitar um pouquinho sobre a questão dos esportes, né? Aqui na tela para vocês nós temos as nossas referências e a nossa aula está sendo finalizada. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre esportes na aula de hoje e essa foi a nossa aula. Vejo vocês na próxima aula. Bye bye, see you next time.